muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de coparentalidade, vamos falar de separações, vamos falar das doenças do inverno e música. Duas pessoas que não têm vínculo amoroso, nem são casadas, querem apenas ter filhos e dividir a responsabilidade. Isso se chama coparentabilidade. O advogado Afonso Feitosa, ele está chegando, é especialista em direito de família. Ele é quem vai explicar esse tema pra gente, Vera. Maravilha. Estamos com Letícia Araújo, que é escritora, ela é arquiteta também. E ela acabou de lançar o livro ontem, chamado Felizes para Sempre, de um jeito diferente, em que ela escreveu para explicar de uma forma lúdica para os seus filhos a separação dos seus pais. O cantor e compositor Cláudio Jorge vai fazer 70 anos esse ano, mas ele já está comemorando com o lançamento do disco Samba Jazz de Raiz. Cláudio Jorge 7.0. Estamos com Marcos Sarvati, que é otorrinolaringologista. Ele vai nos falar sobre essas doenças do inverno, as gripes, as rinites, os resfriados, as sinusites e as alergias. São muitos ites. Você aí de casa está super convidado a participar do programa. É só colocar a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou então mandar mensagem pelo WhatsApp 021 99903 5329. Manda sua mensagem. Muito bom, acertou o telefone de primeira, assim, é uma beleza. Por que será? Vamos lá, Cláudio, sim. Parabéns. Ainda não, porque é só em outubro, que dia? Dia 3 de outubro. 3 de outubro. 3 de outubro. Maravilha. Conheço várias pessoas que aniversariam. O que a gente vai ouvir? Vou cantar o Samba Jazz de Raiz, que é a faixa título do CD que eu estou lançando, né? Faça isso. Explicar meu samba. É tipo samba jazz, mas ele tem raiz. Se liga nesse toque, o rótulo proclama. É linguagem africana, assim a história diz. Essa modelagem me sacode a cama, fazendo a minha vida sempre por um triz. Vem com baixo de palma, swing de bamba. É pura malandragem que me faz feliz. O samba é bom de se tocar, bom de improvisar. De qualquer jeito fica bom. Mas quando o samba encontra o jazz, alguma coisa se refaz. Dá pra perceber no som. J.T. Meirelles, no baixo do Luizão e no Dom Salvador, no Edson Machado, no Wilson das Neves, o groove lá do jazz que o samba arredondou. Alguma coisa se refaz, dá pra perceber no som. Tá lá no que tocou o J.T. Meirelles, no baixo do Luizão e no Dom Salvador, no Edson Machado, no Wilson das Neves, o groove lá do jazz que o samba arredondou, Machado, no Wilson das Neves, o groove lá do jazz que o samba arredondou. Uau!
Mas está muito bonita essa música. Ficou bacana a gravação, não Ficou ficou? muito linda. Graças a Deus, ainda com a participação do Wilson das Neves na bateria, né? No disco No tem disco. a participação dele Ele ainda? tocou nessa faixa. Ah, que Tocou bateria. presente. E o Zé Luiz Maia tocou baixo acústico, filho do Luizão Maia, Ah, que eu também cito então, é um na presentaço, música. então. Eu ouvi, eu não sabia disso. Pois aí. é, tivemos esse Maravilha, prazer. maravilha. Cláudio, você é um instrumentista de primeira, todo mundo sabe disso, você é um produtor musical, o teu violão é uma beleza. Aí, como morreu o João Gilberto e que você está querendo cismar de fazer 70 anos antes da data, eu nunca vi isso na minha vida. 70 tá anos é para cismado. comemorar o ano inteiro. Entendeu? Exatamente, né? Você Só sabe faz que uma vez quando na Que mania é essa? no início desse ano, Ah. é que eu me toquei que eu ia fazer 70 anos E aí esse você ano. Eu resolveu. estava desligado. Esse negócio da data de ficar contando o tempo, eu aprendi um negócio com o Nelson Sargento, né? Que foi muito interessante. Eu estava com a minha esposa faz aniversário na mesma data que eu. Jura? Que legal. 3 de outubro. E a gente estava comemorando, sei lá, Mas ela é muito mais nova. 2 anos de casado. A gente estava num bar em Botafogo, aí passa o Nelson Sargento. Oh, vocês estão aqui, tudo bem que vocês estão fazendo? Estamos aqui comemorando 2 anos de casado. Ele falou, ué, vocês contam o tempo disso? Vocês estão contando o tempo? Vai lembrar que Nelson Sargento tem 95. Exatamente. Não conta não, deixa passar, coisa e tal. Foi nessa eu esqueci que eu ia fazer 70 esse ano. Mas olha só, o que eu estava pensando era que quando o João Gilberto lançou o Chega de Saudade, você era mais criança do que eu, porque eu contei outro dia que eu tinha 12 anos, quando eu pedi para minha mãe comprar o disco. Você era menor ainda do que eu. E eu fico impressionada, porque o teu violão é um herdeiro dessa época. Sim, sim. Ele é impressionante. Do voz e violão, né? Exatamente. Não é? Não, e inclusive a batida tem uma coisa, isso que você fala na letra desse samba, que é o samba jazz de raiz, que foi você que inventou essa ideia, exatamente, né? Samba jazz de raiz só tem o seu. Eu acho que sim. Né? Mas que é um pouco a raiz da bossa nova, respeitando tudo exatamente. que o samba era, né? Isso, o jazz influenciou a música do mundo inteiro, né? E a música brasileira muito, né? Então, nós temos muitos artistas, muitos músicos que têm o jazz como influência. Eu tive essa influência, embora nunca me considerei, nunca me dediquei a ser um músico de jazz, entendeu? Mas o momento de meu envolvimento com samba foi muito forte, com a questão de gravação, estúdio, né? Então, eu fiz parcerias com grandes sambistas. Tem parceria com Cartola? Cartola, João não, Nogueira, mostra isso aí. É uma valsinha que você tem com ele? É uma valsa. Você pode mostrar um pedacinho, só sem abusar da sua hospitalidade? Que lindo. A letra do Hermínio Belo de Carvalho. Como é que foi essa parceria com o Cartola? Você apresentou uma música para ele? Como é que faz parceria, vocês dois fazendo a música? Como é que fica? Foi interessante, porque isso foi na casa de um amigo comum e o Cartola era muito interessado por violão, tocar Você não põe violão. no disco, né? Essa está no meu primeiro disco, com a bem. participação do Sivuca e tal. Ah. Ele era muito interessado pelo violão, né? Então a gente estava sempre trocando de ideias e tal. Eu tocava com o João Nogueira, na banda do João Nogueira nessa época, e tinha essa convivência, né? E a gente estava numa festa, e o Cartola estava lá, e ele estava, pô, que legal esse acorde, não sei o quê, vai trocando. Aí o dono da casa, que é o Eduardo Ataíde, ele falou assim, acho que vocês estão querendo conversar alguma coisa. Vocês estão querendo conversar alguma coisa aí? Vou levar vocês para um lugar. Aí levou a gente para o quarto dele e fechou a porta. Aí ficamos lá e começamos a trocar ideia. Veio a valsa, veio vindo, fomos criando a melodia juntos. E aí o Cartola falou, quem tem que botar essa letra é o Hermínio Belo de Carvalho. Aí o Hermínio muito botou. linda, muito linda. Olha só, eu estava vendo essa história que você participou da banda do João Nogueira. Eu sei que eu sou muito ignorante em música, mas eu não sabia nem que o João Nogueira tinha tido uma banda. Sim. E eu também não sabia que ele foi, quando ele fez a banda, que vai ser o primeiro que vai pôr bateria e baixo na banda
cantando samba. Isso? O João Nogueira Explica aí. era influenciado pelo jazz muito. Vocês todos, quer dizer, Exatamente. nós todos, vocês músicos dessa geração. Exatamente, e muito coisa no jazz suburbano, uma coisa lá do Meyer, lá dessa coisa, né? O João era apresentador de shows de jazz no Mackenzie, entendeu? Ele tinha uma coisa com jazz, né? E o João, ele, tinha bateria, baixo, elétrico, piano, essas coisas. Ele sempre gravou com esse... Qual era o repertório dessa banda? Era música, era samba? Samba normal. Samba normal. Samba normal é muito bom, né? Era samba normal. Samba de raiz, né? O João Nogueira, um compositor, um criador, um estilista, né? Só tinha uma bateria. Só que a linguagem de jazz e tal, isso sempre teve em alguns casos. Não né? tem nada a ver com domingueira dançante, com nada disso. Não, é uma outra onda. Era uma outra outra onda. É uma coisa onda. para sentar e ouvir mesmo, improvisação, essa Isso coisa. tudo né? no Meia. Isso tudo no Meia. Tem muitos grandes músicos Meia tem suburbanos. grandes músicos. Hélio Delmiro, Essa, grande violonista, guitarrista brasileiro, totalmente ligado ao jazz, é do Meia, né? Muito Isso bom, aí. maravilhoso. São duas novidades muito boas. E esse teu disco, você vai fazer um show amanhã? Amanhã lá no Centro da Música Carioca, na Tijuca. Centro Musical Arthur da Távola, Arthur da faça-me Távola. favor. Isso, Arthur da Távola. Às 8 horas da noite. E aí você vai se apresentar com quem? Vou Com me que apresentar banda? com a banda que vai ser o Ivan Machado no baixo elétrico, que participou do disco. O Danilo Amoedo na bateria. Que você até fala. Pois é, ele é filho do Leonardo Amoedo, Que você cita na guitarrista música. que toca no disco, né, mas que vive nos Estados Unidos, né? E eu vou ter as participações especiais do Itamar Acieri no piano, o Dirceu Leite na flauta e o Kiko Horta no acordeon. Uau! Pessoas que participaram do disco o também. O Kiko, inclusive, ele tem uma hora que ele dá um solozinho na... Em que música que é essa uma daí? valsa que eu fiz com o Paulo César Pinheiro. É a música do Paulo César. Exatamente. Paulo Aí César. ele tem um solo de acordeon. Que é muito bonitinho, que eu digo, nossa, que instrumento é esse que eu não... Ele toca muito bem, Ele o Kiko toca, é né? sensacional. Ô, Filho do Luiz Cláudio, Paulo agora Horta. que você resolveu comemorar os 70 anos, é diferente de fazer 30 ou é só mais uma idade? Rapaz, eu não estou parando muito para pensar nisso, não, porque é comum as pessoas falarem isso, né? Eu também estou na mesma onda. Eu não me sinto com 70 anos, entendeu? Eu não sinto isso. Não sinto, a não ser uma dor aqui, ali, outra ali, né? Você tem Essa mesmo? coisa. Mentira que você não tem. Pô, Você está magro, está aquela super música em que fala, forma. todo mundo tem, não sei o quê. Mas eu não tenho muito essa coisa, né? Mas eu estou muito orgulhoso de chegar aos 70. Isso Olha só, a gente isso eu esteve tô. com você, com o teu filho aqui. Isso. E o Gabriel Versiani, né? Isso. E aí, vocês são, inclusive, fisicamente assim, magrinhos, altos e exato. tal. E é bacana você ter um filho músico. Isso, me orgulho também muito disso. Pois então... Com talento, né? Pois é, Exatamente. com muito talento. E você tem uma longa estrada na música e você não parou nunca. Isso. Quer dizer, você está fazendo 70 anos, a gente está brincando sobre isso, mas você tem, teus 70 anos, eles não parecem nem chegar perto de uma aposentadoria na música. Nem pensar. Não acho essa possibilidade. O músico pensa em tocar até parar, né? Isso é uma coisa que... Não, você está podendo. Exatamente. Você está podendo, você está Exatamente, sendo procurado, todo mundo ainda gosta de trabalhar com você, continua trabalhando com todo mundo. E os planos são muitos. Eu não acho muita coisa para fazer, né? O que você faz mais? Você faz mais gravação ou você faz mais show, hein? Mais gravação, né? Mais gravação. Faço show, também trabalho com o Martinho da Vila na banda dele também, né? Cara, você que é o produtor musical dos 70 anos do Martinho, cara. Não fui produtor, não foi, não? Não, mas eu Você fez sou o quê ali? violonista dele já há quase 30 anos. Bom, então trabalho direto, você trabalha direto. Muito tempo. E muito coisa de estúdio, né? Eu gosto muito de escrever também, né? Tem um blog, falo um monte de besteira lá e tal, mas todo mundo lê. Você tem blog? Gosta, Por que você não tem podcast? Agora a moda é o papo aqui da podcast. outra vez sobre o podcast, né? Entendeu? E é uma coisa que eu realmente estou querendo fazer. Eu estou animadíssima com essa história de projetos. podcast. Eu acho que a gente precisa pôr o Sem Censura no podcast. Agora é a moda da vez. A bola da vez, isso aí. mesmo. Então tá, parabéns pelo disco. A gente Obrigado. encontra em todas as lojas, todas as livrarias, né, do Rio de Janeiro, né? E nas plataformas digitais também, né? Porque essa história de livraria do Rio de Janeiro eu não digo há muitos anos. São as plataformas digitais e pelo site da Mills Records também pode comprar o CD direto. Estamos nessa novidade. Dá mais uma palhinha da valsinha do... Você quer que eu toque ela inteira? Então? Quero. Então... Quero, porque aí eu vou para o intervalo sobre música que nunca acontece. Então tá.
carambola, manga e abil, marraio, passo anel e samambaias rondam o coração, roda peão lentamente, abro o portão do meu quintal. Dispara coração, desanda a recordar. Pretextos não te faltam, não. Obediente, meu coração vai entender, mas é preciso regressar ao fundo desse meu quintal, ao passaraio que ficou nas pipas soltas pelo ar. Vontade eu tenho de voltar ao pé do antigo pé de abil, à sombra do meu velho pai, caramboleira que partiu, pai, disse tu és feliz tão longe deste pé de abil, me disse vai ou não.
Então, estamos de volta ao vivo com Sem Censura e não tem interatividade por enquanto? Por enquanto não, mas continua mandando mensagem que no terceiro bloco a gente vai passar aqui na nossa tela. Não, é bom mesmo. Sem Censura. Tá certo, porque a gente vai conversar com o Dr. Marcos Sarvati agora, então todo mundo vai querer saber. Vai ter consulta, manda aí sua pergunta que o Dr. Marcos vai responder. Eu ainda não entendi por que essa história de todo mundo, que ambientes fechados, ou seja, por que inverno propicia um tipo de ambiente. Explica para mim. Aparentemente, a temperatura, né, e a exposição de mudança de clima, né, essa mudança, normalmente o resfriamento gera... Existem algumas umas interessantes tentativas de explicação. Por exemplo, uma coisa que as pessoas não sabem, aquela história da vovó de não coloca o pé frio que vai dar gripe. Olha, aquilo já foi... amiga minha daqui, a Cristiane, acabou de dizer isso. Exato. Se ela puser o pé no chão... Aquilo já foi observado que, de fato, nós temos um movimento ciliar. Pequenos cíliozinhos, né, umas pequenas ondas que fazem com que o muco caminhe. E o muco, sempre estando caminhando para trás no nariz, ele não para. Se para, há uma proliferação de germes. Ou seja, essa limpeza contínua que não parece evidente, mas que existe. O pé esfriando, nós temos uma pequena redução, alguma redução do movimento mucociliar. Então, é verdade que isso acontece. Olha, e os choques térmicos, que não são choques térmicos absolutos, também provocam isso. É diferente do choque térmico intenso, de uma sauna super quente para uma piscina congelada. Isto, aparentemente, tem um efeito interessantemente benéfico. Já essas mudanças de tá calor, eu entro no carro e ligo o ar-condicionado e saio para o calor e volto, né? Essa questão que também acontece no verão, né? No inverno, acontece por uma mudança climática mais ou menos, que não é nem tão súbita, né? Porque ela vem acontecendo ao longo de semanas, mas que também gera um pouquinho. E as pessoas ficam mais fechadas em ambientes, né? Isso certamente fecham-se as janelas, há menor circulação e, de certa forma, os micro-organismos, germes, bactérias, vírus, podem proliferar um pouco mais. Também é uma época que pode acontecer de ter mais outros elementos, mofo, né, nas casas mais fechadas, né, acúmulo de poeira, ou seja, com casas que se exponham mais. Tudo isso junto gera essa predisposição a essas inflamações, alergias, gripes e infecções de uma forma geral. O frio na rua, você sair mal agasalhado e no final do dia você fica realmente doente. Eu já senti isso na pele. O que acontece? Normalmente é isso. Quer dizer, eu preciso manter uma temperatura, né? Quando se fala, por exemplo, febre, as pessoas têm uma ideia de que, meu Deus, está com febre. A gente devia agradecer estar com febre. A febre significa um aumento de temperatura interno exatamente para ativar uma série de substâncias no nosso organismo que vão atacar os micro-organismos. Então, a febre é benéfica. Claro que ela, a partir de certo nível, pode ser lesiva também. Mas aquela febre de 37 a 38,5, ela é normalmente benéfica. E o contrário também nos pode ser maléfico, ou seja, o esfriamento corporal um pouco mais contínuo gera também essa facilitação da imobilização do sistema de defesa do nariz e da garganta e das vias aéreas, que são diretamente ligadas a isso, né? Agora, um pequeno resfriado, um resfriado leve que a gente pega nessas mudanças de temperatura, pé no chão, isso pode virar uma gripe, pode virar alguma coisa mais séria? Normalmente, resfriado é um grupo viral, gripe é um grupo viral mais agressivo, de maior risco. Resfriado é aquilo que fica, né, aquela corizazinha, dá uma dorzinha, no máximo uma febrícula, é viral e ele é benigno, uma manifestação benigna com pouco risco. Ele não mata, uma gripe mata. Se coloca numa situação de pessoas com alguma deficiência ou, às vezes, uma intensidade maior mesmo do agressor, do agente agressor, né? Todas essas vacinas que hoje se lançam são para prevenir gripes. Os resfriados em si são muito benignos, né, na sua evolução. Não, né? E eles não evoluem para a gripe? Não é uma evolução direta. A gripe joga na cama e fica 5 dias de cama, é aquela situação mais dramática. Corpo, né? Nas articulações. Corpo, dói, etc. E se confunde com processos virais mais específicos ou infecções mais sérias, né? Todas essas dengue, etc. Tudo isso que vem. Todo esse grupo aí que se manifesta. Por falar nisso, nós estivemos aqui com o Edmilson Migovski e ele disse assim, o brasileiro é engraçado, né? A gente toma muito banho, mas a gente lava pouco as mãos, o que é muito verdade. Exatamente. Eu estava no ônibus e uma menina fez assim, atchim! Eu estava olhando. Porque eu faço assim, né? Eu espirro assim já.
Aí ela fez assim. Fez Espalhou, assim, na verdade. E eu disse, caramba, o que tem de gente infectada nesse momento, atualmente, nesse ônibus, é assim que as coisas passam. Na verdade, a pergunta que as pessoas fazem, onde é que eu peguei isso? Olha, você pegou em qualquer lugar, em qualquer elevador, qualquer táxi, qualquer situação em que as pessoas se... demora tanto tempo assim para morrer? Exatamente. Ele se expõe a partir de uma pessoa que tem uma fase contaminante e ele se dissemina de pessoa a pessoa, seja por esse contato direto em todas as maçanetas que a gente pode imaginar. Mas nós temos uma certa resistência a isso tudo. Né? Nós somos descendentes de seres, animais, etc., que vieram resistindo a isso. Nós estamos aqui hoje porque são milhares de anos de resistência ambiental bastante eficiente. Né? Então, também não vamos imaginar que nós estamos aqui sujeitos a isso tudo. Mas, certamente, a prevenção é interessante no sentido de termos uma higiene, como você mencionou, mais adequado. O tempo inteiro é bom? Exato, num nível razoável, embora a gente não consiga se isolar de tudo em todos os momentos. Né? É impossível. Né? Doutor, vai. Não, eu ia perguntar da sinusite também, que é uma doença, sinusite, rinite, são doenças diferentes, mas bastante comum no inverno. Por que a gente tem tanta sinusite durante essa época? Na verdade, a partir da rinite. Né? Nós temos o nariz, que é um tubo que leva ar para a garganta, que leva ar para o sistema respiratório como um todo, né? E a partir do nariz nós temos pequenas passagens para cavidades relativamente grandes, que são os seios da face. São cavidades mesmo, tamanho buracos, né? de uma bola de ping-pong aqui que nós temos aqui. Né? Eles têm que ficar vazios. Tem que ficar cheios de ar e tem que poder drenar para o nariz e poder ser ventilado pelo nariz. Mas as entradas dessas cavidades são muito pequenininhas. Se há um espessamento e uma inflamação do nariz, que se prolonga também a própria cavidade, obstrui a entrada. E no que obstrui a entrada, a drenagem cessa, a ventilação cessa, e a proliferação daquela estase, né, aquela água parada, digamos, né, aquela situação de parada, prolifera. Né? Nós temos relativa resistência a isso, então todo o processo viral vai ter um grau de sinusite. Então, faz parte do resfriado, dor no rosto, um peso na face, etc. A sinusite, propriamente dita, seria um processo mais importante, com dor local mais prolongada, secreção, aí começa a ter um processo secretor grande, secreção verde, amarela, etc., coisa que vem e derruba mesmo, né? E que se pode prolongar e até ter complicações. A lavagem com seringa e soro é uma solução? É uma prevenção e um tratamento nessas situações muito bom. Né? Adianta mesmo? Adianta, ajuda bastante. Muitas pessoas conseguem se prevenir muito dessas situações com esses cuidados diários, né, em que, se o micro-organismo vem pelo ar e penetra aqui, se eu 2 vezes, 3 vezes por dia lavar, eu estou mecanicamente retirando. É o que a gente diz normalmente. Quantas vezes você escova os dentes por dia? 3? Está na pia se molhando, aproveita para lavar o nariz também com umas bombadinhas de soro. 1 vez por dia só, não consigo fazer 3. Mas pode ser água também? A água não é muito agradável, a água não é muito isotônica, ou seja, ela causa... Não é agradável, ela não é... Mas é mais rápido, né? É, mais prático. Outra coisa são as alergias. É uma época também mais propícia à alergia? Os alérgicos já são... Porque o que é alergia? Alergia é um processo inflamatório, é uma hipersensibilidade a determinados elementos, né? E que, agravada nesse período, gera mais sintoma. Mas ela é praticamente contínua, é uma inflamação contínua, que em algumas pessoas se agrava no inverno. A maior parte se agrava no inverno, né? E é importante que isso seja, aí sim, dentro de um esquema terapêutico de tratamento regular, elas já estejam prevenidas para isso. Chega o mês, aqui no Sudeste, Sul, etc., mês de maio, já comece a fazer algum esquema de prevenção, que, além do soro, que é contínuo, eventualmente antihistamínicos, medicações de uso, não deixa a coisa se agravar, porque aí pode vir o processo infeccioso, pode vir essas pequenas complicações a partir desses tratamentos não previstos, né? Outra coisa, só para terminar, no ano passado eu tive um processo eu fiquei, não com gripe, mas eu devo ter ficado muito resfriado e a gente estava trabalhando, não podia parar. E aí eu descobri que descansar é um milagre. Eu deitava assim, eu ficava deitada. O que eu podia ficar, eu ficava deitada quieta, rezando. Quer dizer, rezando mentira, mas eu ia para casa, deitava, 7 horas da noite. E o fato de eu deitar às 7 da noite, mesmo que eu não dormisse, e acordar no dia seguinte, amanhã, de 7, e trabalhar,
deu para eu aguentar o tempo do resfriado, que deve ter sido 15 dias. Certamente, isso funciona. O né? descanso é importante. E tanto a privação do sono favorece doenças, quanto o sono é reparador. Essa palavra reparador é no sentido justamente de recarregar as energias e todo o sistema. Nós temos um sistema que gasta energia. Nós somos uma máquina que, se eu gasto muito no sistema muscular, etc., se eu puder poupar para que eu recupere de uma infecção, seria muito benéfico. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? Então tá, cale-se para sempre. Mas você em casa pode continuar mandando pergunta, que daqui a pouquinho a gente vai responder. Bom, vamos então conversar. Obrigado, doutor. Obrigado. Com o doutor Afonso Feitosa, que é advogado, sobre o que é coparentalidade. Porque parece que apareceu no Fantástico, eu não vi a matéria do Fantástico, você viu? Já tem um tempo essa matéria. Tem tempinho, né? E que todo mundo ficou interessado em saber o que era. Gente, o que é isso? Eu já dei, inclusive, uma entrevista numa rádio do Sistema, Rádio Nacional, sobre coparentalidade. Isso. As mutações familiares têm sido intensas, várias. A partir da Constituição de 88, que tem 3 famílias, que era a família formal pelo casamento, a família informal pela união estável e a família unimonoparental, as mutações são rápidas, porque a sociedade muda muito. A partir de 1980, em que não existe mais a figura da culpa nem da traição, e passa-se, então, a ter a família conjugal e a família parental. No caso da família coparental, ela não é uma família conjugal. Ela não visa a pessoa a conviver com a outra. Ela visa, objetivamente, a procriar. Interessante que, há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, uma jornalista que mexia muito com o Tinder, ela criou um Tinder próprio para a família coparental. Por quê? Ela estava com 37 anos, estava preocupada com a maternidade, ela queria ter um filho, queria ter um herdeiro, então ela passou a procurar, criou um Tinder específico para uma pessoa procurar outra somente para ter o filho. Agora, ela não poderia ter feito uma fertilização in vitro, uma fertilização num Sim, instituto? mas aí, o que aconteceria se ela fizesse isso? Ela faria sem um parceiro. Sim. A coparentalidade, Tá. a coparentalidade, ela visa especificamente, no caso hétero, um homem e uma mulher, fazer um contrato de gestação e se corresponsabilizar pelo caminho daquela criança até a maioridade, até os 18 anos. Então, você quer dividir responsabilidade. Quer dividir responsabilidade. Responsabilidade, gastos. Tudo. Inclusive, você pode fazer um contrato por instrumento particular, por instrumento público, obviamente, com a anuência, com a assessoria de um advogado especializado em direito das famílias. Isso não Desculpe. Isso não começa muito com casais homossexuais que querem ter um filho e que aí introduzem o sexo, por exemplo, um casal de lésbicas quer ter um filho e aí introduzem um terceiro que poderia ser o elemento masculino para ter um filho de uma delas, não é isso? Na relação, não. Aí seria uma relação poliafetiva. Tá bom. Não seria isso. Não. Então, é o seguinte, ela pode conseguir alguém que ceda o sêmen. Numa delas, pode haver a inseminação in vitro, né? Ou pode haver uma inseminação. Ela, então, vai gerar uma criança e na certidão de nascimento vão ser 2 mães. E o pai, em questão, não entra não consta, e nem a pessoa que cedeu o sêmen não pode ser conhecido. E você depois, por exemplo, você sendo filho dessa relação, você pode procurar o seu pai biológico e acioná-lo para... Nem sabe, não procura nem saber. Mas o DNA existe. Eu sei, mas neste caso, não. Nesse caso é segredo total. Não, mas o DNA não é segredo, eu posso descobrir... Não, eu entendo, mas eu estou dizendo que não pode haver nenhuma exigência, porque houve um contrato para que aquele sêmen fosse introduzido naquele útero. De qualquer maneira, isso daí é uma outra discussão, isso não é a coparentalidade. Sem dúvida que é outra discussão, porque, inclusive, nós temos até caso entre o casal, que se formou só para isso, nós temos a inseminação homóloga e heteróloga. Existe essa hipótese. A homóloga é quando o sêmen é daquela pessoa que contratou com a outra, e heteróloga é de uma terceira pessoa. Mas que a pessoa aceita contratualmente, não pode depois arguir nada contra aquela mulher que admitiu no seu útero um sêmen de outra pessoa, porque o parceiro
naquela situação, aceitou que ocorresse É um isso. contrato de cogestão de uma Exatamente de uma criança, isso, é uma né? coparentalidade. Inclusive, Eu queria saber, tem quebra de contrato, multa? quebra eu não digo, mas se por acaso há um contrato, um pode acionar o outro. Exatamente. É um contrato escrito, tem que fazer um contrato escrito. Ou por instrumento particular ou instrumento público. E quais são as cláusulas? Todas, por exemplo, determinado. o poder familiar tem que ser exercido na sua plenitude, direitos e deveres com a criança. Pensão alimentar, manutenção, uma guarda compartilhada no sentido não de compartilhar a vida da pessoa, mas de compartilhar o caminho. Colégio, religião, Pois é, esporte. eu estava pensando, são despesas, são presença, né? Que você tem que determinar qual é a presença Sem física dúvida. em relação a essa criança, e são as decisões. É o afeto. O afeto, a criança tem que ter o afeto. E eles, no relacionamento que tiverem com a criança, eles têm que ser afetuosos. Porque eles estão numa situação excepcional, em que eles têm que cuidar de um ser que seja feliz. Então, isso está existindo cada vez mais, é isso? Muito. Está havendo muito. Isso daí lembra, em certo aspecto, a chamada produção independente. O que era produção independente? Uma pessoa estava com o namorado, hipoteticamente, né? Aí tinha um filho, aí ele ia embora. Aí entra uma diferença da família coparental para a família uni ou monoparental. Esse caso só está se falando só de mulheres, né? Não, mas existe... A produção independente, que eu saiba, era só feminina. Nunca vi produção independente masculina. Agora, é interessante notar o seguinte, o Brasil tem uma família chamada... Um quarto da família brasileira é uni ou monoparental. O que significa isso? A mulher que ficou viúva, ficou abandonada, foi abandonada, mulher de presidiário, uma pessoa que faleceu. Então, é uma família que é dirigida pela mãe, pelas tias, pelos avós. Por conta um quarto da da família falta brasileira. E ela é São uni ou 16. monoparental. Agora, ela não se compara com a família coparental, que na família coparental é uma decisão de dois seres, homo ou hétero. Por exemplo, duas pessoas homo, que têm uma relação homoafetiva, elas podem contratar não uma convivência, uma conjugalidade, ela pode contratar só a gestação de um ser que elas querem cuidar até os 18 anos. Um casal de homens, eles também podem contratar. Né? Um pode ceder o seu sêmen para uma determinada barriga que admitiu isso daí. Há um contrato para não dizer nada em segredo. A criança nasce e vai ter dois pais. Pois é, mas aí são casais homossexuais Homo que ou resolvem hétero. ter filho. Homo ou hétero. Nesse caso, esse pode ter. Nesse caso. Não, tudo bem. Um homem e uma mulher amigos podem resolver lá até a cogestão. Mas o que acontece é o seguinte, pode nem haver relação sexual, ou congresso carnal, como se fala. Muitas vezes a pessoa está com outro, não, eu não quero ter relação sexual com você, nem você comigo. Vamos fazer uma inseminação, ou de um embrião, ou de um sêmen. É um trato que eles fazem. Tudo bem. Mas eles escolhem pelas características que você vê através do site de relacionamento. Pois é, o senhor estava falando que tem uma pessoa que procurava pelo Tinder, ou seja, procurar um parceiro... Pelo Tinder. Era uma jornalista. Porque já é complicado o casamento. Já não dá certo o casamento. Uma parceria de Tinder para o pior lado do casamento, que é a educação dos filhos, não é muito mais arriscado? Eu acho, sem dúvida. Essa jornalista, ela criou um Tinder somente para a família coparental. Inclusive, nos Estados Unidos e na Europa, nós temos vários e antiquíssimos esse site de relacionamento. Nós temos o Polytree, nós temos o Co-Parents e nós temos o Co-Parents Match. São extremamente antigos. Na Europa e nos Estados Unidos é uma coisa comum. No Brasil, que é uma coisa recente. Mas é uma realidade. É engraçado. Eu morei na Europa, não me lembro de ter visto isso, não. Mas o primeiro caso de coparentabilidade no Brasil é de quando? Tem esse dado? Mais ou menos uns 8, 9 anos. Essa criança ainda não é um adulto, é uma criança. Aparentemente, é como se eles, sem terem sido casados, já resolvem se separar. Ou seja, sem se casar. É mais ou menos como se fosse um casal separado que vai
criar um filho depois da separação. Com a particularidade de que nunca foram casados, né? Mais ou menos isso. Não existe Eles começaram no final. Eles começaram na já separação. separados. Já começaram Não separados. Não, é interessante que de repente vai dar certo. Não pode haver conjugalidade. Isso. A família não coparental, pode. ela não convive. Isso. Pode acontecer o seguinte, uma coisa. Eles fizeram um contrato de gestação. Aí se apaixonaram. Aí podem, daí surgir um casal. Mas, originariamente, aquelas pessoas procuraram uma outra somente para ter um filho ou para ter uma filha. E essa que é a família na coparental. administração disso. E não é para não é nem para ter um filho, ou seja, para ter relações sexuais e ter um filho. Não, Não. é. Não, só para Isso é dividir excepcionalmente. a Só para responsabilidade. dividir despesa, presença e decisão. É para não ter filho sozinho, né? Deve É o ser, exercício. Eles vão ter que Eu exercer. acho que, sabe, num caso, por exemplo, eu acho que também tem isso. Você resolve ter um filho só você, vai lá e fazer a inseminação e tudo mais. Você tem a preocupação de você pode morrer. E aí seu filho vai ficar com quem? Nesse caso, na falta do pai ou da mãe, o filho vai ter uma segunda responsabilidade. Mas isso é importante pelo seguinte, porque é essencial para a formação de uma criança, é essencial pai e mãe. Isso é essencial. Entendeu? É essencial. Os maiores problemas que a sociedade vive, justamente é quando a falta, principalmente do pai. Por quê? A mãe é o aconchego e o pai é a disciplina. Todos nós precisamos do afeto, do aconchego materno e da presença do pai. Mesmo que os pais estejam separados, é essencial para que ele seja um homem vitorioso, um homem afetuoso, um homem feliz, a figura dos dois, mesmo que eles estejam separados. Com É certeza. essencial. Vamos fazer um intervalo? A gente vai voltar já com mais Sem Censura. Um minutinho. E estamos de volta ao vivo, Bruno Barros no telão. Na tela interativa, vamos ver o que você em casa está achando do programa. Primeira mensagem do Elmo. Boa tarde, parabéns ao Sem Censura, um grande compositor e um dos maiores violonistas do Brasil, Cláudio Jorge, Sim, em senhor. caixa alta. Elmo Laje, aqui do Rio. Pode rodar. Jurema Brum Barreto, ele traz a Jurema. lembrança o inigualável João Gilberto, que recém nos deixou e que tanto enriqueceu nessa música brasileira da melhor qualidade. Parabéns. Pode rodar. Leila Maria Araújo, que valsinha linda, Cláudio Jorge. Olha aí, só deu Cláudio Jorge. Você em casa continua participando do programa com a hashtag Sem Censura nas redes sociais ou pelo WhatsApp 021 99903 5329. Vera Barroso. Tá certo, valsinha linda mesmo. Valsona, hein? Valsona. Maravilha. Vamos, então, conversar com a Letícia. Inventei esse nome agora? Não. Letícia Araújo. Letícia, vamos lá nos contar. Agora você vai contar toda essa história aí que o Afonso contou de um outro ponto de vista. Exatamente. Na verdade, é a história por trás da história, né? De como nasceu o livro. Então, eu fui casada por 15 anos. Você é arquiteta. Mas a arquitetura já está lá. Já está lá atrás. É empresária. sou Enfim, você é empresária. uma mulher independente que trabalha. Exatamente. E fui casada há 15 anos, com 2 filhos. O mais novo era um bebê.
E quando a gente se separou, né, enfim, a gente tinha que contar para o mais velho, que tinha uns 6 anos, sobre o ocorrido. E eu queria contar, não queria que ele descobrisse de outra forma, né? E daí eu combinei com o pai, falei, olha, acho que a gente tem que contar, acho que a gente tem que contar juntos, né, para que ele não sinta uma divisão de lados. Então, acho que a gente tem que estar juntos. E eu sempre gostei muito de escrever, embora não fosse nada profissional, mas sempre gostei muito de escrever. E me veio, no dia que a gente combinou de contar para ele, essa ideia. Falei, eu acho que criança entende o lúdico muito melhor do que o concreto. Então, eu vou escrever a nossa história, de fato, como ela ocorreu, em forma de contos de fadas, né, com um final que ele ainda não conhecia. E não tinha ilustração, não tinha nada, foi só um texto, eu escrevi realmente... Tá do teu lado, Lívia. Sim, sim. Escrevi, foi até bem rápido, enquanto eu escovava o dente, a história veio toda se desenrolando assim na minha cabeça, aí eu escrevi e... Bom, passou o dia, quando a gente combinou de encontrar com ele num shopping, para jantar, para conversar, eu falei para ele, Rafa, mamãe escreveu uma história, ele sempre soube que eu gosto muito de ler, de escrever, e eu queria que você ouvisse. E se você gostar, eu acho que eu vou ilustrar a história para a gente contar para outras crianças também. E eu contei a história para ele. Eu gosto muito de contar histórias também. Quem me conhece sabe que eu tenho as minhas pausas dramáticas das minhas histórias. E eu contei para ele com muita alegria, né? Apesar de ser uma história em que tem uma separação, em nenhum momento essa separação foi dolorosa ou foi triste. Então, até na história mesmo, né, na hora eu conto, os pais tiveram uma bela ideia. Eles resolveram que cada um ia morar num castelo diferente. Então, e ele realmente prestou muita atenção na história. E quando acabou, eu falei, então, o que você achou dessa história? Ele falou, eu adorei essa história. Eu falei, nossa, já foi. Eu falei, você achou essa história mais triste ou mais feliz? Ele falou, eu achei essa história muito feliz. Aí eu vi que eu estava num caminho certo, né? Aí eu falei, bom, essa história não é um conto de fadas, essa história é uma história real. E eu queria ver se você descobre quem é essa princesa e esses príncipes. Aí ele olhou assim na mesa, né? Estávamos sentados assim, e ele olhou e falou, somos nós. Eu falei, aí você entendeu o que aconteceu? Ele entendi. E, enfim, aí foi o gancho para a gente explicar, e ele aceitou super bem. Eu nunca tive nenhum problema com ele. O mais novo era um bebê, ele não tinha nenhum ano, então não teve essa experiência, né? Ele já cresceu com essa condição. Mas o mais velho que conviveu com o pai em casa, e que geralmente é que as mães ficam mais temerosas. Não, que é o que sofre mais a ausência, né? E posso dizer com toda certeza, ele nunca, nem por um dia, ele sofreu e sentiu... Mas eles sofrem com ausência se a ausência vira uma ausência, né? Exatamente. Se o seu ex-marido conseguiu manter a presença dele com aquela criança... E, de qualquer forma, nem só pela ausência, né? Eu acho que as crianças sofrem muito o sofrimento dos pais. Sofrimento por mais... nada, né, Letícia? Aquelas brigas insuportáveis. Não, eu digo na separação. Eu digo assim, mesmo na separação, né? Assim, tem briga, no tem final, clima ruim. Mesmo assim, no final, eu vejo casos de pessoas conhecidas, né? Enfim, depois que realmente a separação ocorreu, que já foi cada um para um lado, não digo nem antes, né? Mas assim, já acabou. E aí todo mundo relata, mas as crianças sofrem, meu filho está sofrendo muito. E aí é o que eu pergunto, mas como você está lidando com isso, né? O que seu filho está vendo de você, do que sua separação fez de você ou do pai? Então, nesse momento, nessa época da nossa vida... o Rafa tinha um acompanhamento de uma psicóloga, né, uma grande amiga minha, muito querida, que acompanhou um pouquinho esse processo. E eu falou, Cris, o Rafa está super bem, ele não teve problema na escola, não teve problema de comportamento em casa, nem com o irmão pequenininho, que foram muitas mudanças, né? O irmão nasceu, e aí os pais se separaram um pouco depois. E ele sempre me ajudou, ele me ajuda muito com o irmão mais novo. E ela falou, Letícia, você disse para ele que era uma boa ideia. Você, em todo momento, passou uma imagem muito positiva, muito alegre. Você sempre foi muito feliz passando isso para ele. Então, ele não ousou duvidar de você. Você compartilhou imediatamente esse teu livrinho, essa tua história com o pessoal do colégio? Sim. Aí foi uma coisa... Daí você vai indo, né? A primeira notícia foi para ele, aí eu comecei a contar para minha família, claro, né? E aí eu contava para a família e finalizava com a história. E como a história é de fato como aconteceu... As pessoas se emocionaram muito, né? Então, choravam, e os adultos chorando.
mas porque eram pessoas muito próximas, né? E viram realmente toda a historinha ela aconteceu daquela forma. E aí isso é sempre foi muito triste, né? A gente tem uma dificuldade, imagina se a não, família... mas é isso que eu quero passar. Não precisa ser muito triste. Não, Os ciclos se encerram. E tudo bem. E é isso que eu quero passar com o livro, né? Feliz para sempre não é ficar todo mundo junto na mesma casa. A gente pode se reinventar com aquilo que a vida oferece pra gente. Tem toda a vida razão. Na me verdade, ofereceu isso. O que é bom é que estão todos vivos. Exato. Começa e felizes, por aí, né? Então, assim. Entendeu? E todos têm direito exatamente. a tudo. Então, Não o que parece- eu fiz da minha vida com a minha história? Eu fiz isso. Né? E assim, e várias outras pessoas que aí você vai aumentando um pouquinho, né? Esse círculo de pessoas que vão conhecendo, aí vai para os consultórios, aí vai para a escola, aí vai para mães de amiguinhos, e eu conheço a minha vizinha que está passando por isso, e aí você vai crescendo. E assim, eu vi muitos adultos que aí não faziam parte da minha vida pessoal, mas que conheci, que viviam histórias, por exemplo, de alienação parental e vivem isso de perto. E eu falei, eu tenho uma história para compartilhar com você, uma história que aconteceu comigo. E eu li o texto e quando eu olhei para o lado, era um homem feito e estava soluçando do meu lado. Porque falou, essa é a minha história. Então, essa é a minha história, mas é a história de muita gente. Fala. E o que eu quero mostrar é que não precisa ser tão doloroso, não precisa ser tão triste. E que você, sim, pode ser feliz com vários outros finais. E a gente Interessante. sofre, faz parte da vida. Fala. Uma coisa interessantíssima hoje em dia, que tem pouca aplicação no Brasil, mas sem querer você... Tem que falar no microfone. Você tá falando. sem querer você revelou aqui a exteriorização do direito sistêmico das constelações familiares. O seu filho, quando disse que era a história dele, significa que, quando você aplica o direito sistêmico e as constelações familiares, você passa a se ver com os problemas que você tem hoje no dia a dia, resultantes da sua ancestralidade. Então, ele ali matou a charada. Ele disse, essa é a minha história. E quando você faz, num ambiente, a exposição das constelações familiares, as pessoas que estão fora da encenação choram em soluço quando veem que aquela é a sua história. Isso Então, mesmo. nós somos resultados da ancestralidade. Muito bom. Você já lançou esse livro? Já foi ontem o lançamento. Que tal? Foi maravilhoso, assim, eu estou muito, muito feliz mesmo. Não esperava, porque não sou escritora, assim, né, de foi uma formação. Mas foi uma noite incrível, e assim, fechou a livraria, eu continuei quase 1 hora depois dedicando livros, eu não parei um minuto. Que bom. Me permite, E foram muitas pessoas queridas, e todo mundo que estava lá foi com muita entrega, com muito carinho. E o alegre para mim, o feliz, é poder ver pessoas que foram em companhia de outras pessoas que me conheciam. E conforme eu dedicava os livros, né, porque eu fiz questão de dedicar com carinho para cada um, leram aquilo e falaram, obrigada, era isso que eu precisava ler hoje. Maravilha. Então, isso é que me dá sentido. Isso que, para mim, é sucesso. É eu poder tocar um pouco da alma das pessoas, né? E falar... certeza. Eu sei Você que tá no caminho dói, certo. mas está tudo bem, entendeu? Exatamente. A gente vai continuar essa conversa no Facebook, não No vai, Bruno? Facebook, você aí continua mandando mensagem, mas amanhã a gente volta na TV. Tchau, tchau. Ok, gente. Então é o seguinte, a gente vai voltar amanhã, sexta-feira, às 5 da tarde. A gente vai continuar conversando no Facebook. A gente vai acabar o programa ouvindo Cláudio Jorge, graças a Deus, mais um pouquinho. E eu queria só mandar um beijo grande para o Denilson e para a Romilze, que foi aquele filho muito maravilhoso que mandou uma mensagem para o Bruno, não foi? Que ele No mandou pra Facebook, você? valeu, Romeu. Telespectador fixo aqui do Sem Censura, mensagem foi super lindo, bonitinha. lindo o que ele escreveu. Eu adorei, fiquei emocionadíssima, foi muito bom, adorei ouvir. Então, Denilson e Romilze, filho e mãe, um beijo grande. Cláudio Jorge, o que você vai nos brindar agora? Bom, aproveitando o mote do Facebook, eu vou cantar uma das faixas do disco que se chama Coração Lan House. Ok. É aquela história daquela separação que aconteceu um tempão atrás e a pessoa vai lá e te procura no Facebook para dar uma cutucada, né? Você vem no Facebook com a maior cara de pau, vem me dando um cutuque pra amizade virtual. O que deu nessa cabeça apagou tua
tua memória. Como pode essa ideia totalmente sem noção? Não há tecnologia, nem mandinga ou fantasia que me faça deletar tamanha desilusão. Eu que já fui o teu domínio, amarguei com o declínio de um amor que parecia ser tão bom. As coisas do teu mundo tão real me fizeram tanto mal que eu quis a separação. Agora, junto com a modernidade, vens com ares de saudade junto a mim, querendo enfim compartilhar. Não vem de play que eu não estou de pause. Teu coração é uma lan house, qualquer um pode entrar. Você vem no Facebook com a maior cara de pau, com a maior cara de pau, vem me dando um cutuque pra amizade virtual. O que deu nessa cabeça apagou tua memória. Como pode essa ideia totalmente sem noção? Não há tecnologia, nem mandinga ou fantasia que me faça deletar tamanha desilusão. Eu que já fui o teu domínio, amarguei com o declínio de um amor que parecia ser tão bom. As coisas do teu mundo tão real me fizeram tanto mal que eu quis a separação. Agora, junto com a modernidade, vens com ares de saudade junto a mim, querendo enfim compartilhar. Não vem de play que eu não estou de pause. Teu coração é uma lan house, qualquer um pode entrar. Clica aí. Não vem de play que eu não estou de pause. Teu coração é uma lan house, qualquer um pode entrar. Não te cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco. Não te cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco. Não te cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco, não cutuco. Nossa, você toca muito. O pior é que você aprendeu sozinho, né? É, exatamente. Tem uma história. fico muito Meu pai me ensinou as impressionada. primeiras coisas e depois eu tive que seguir em frente. É muito impressionante. Muito bom. Ah, eu fiquei Bruno curioso Barros. para saber quem que é essa aí que foi cutucar lá no Facebook. Isso é. Isso é licença invenção, poética. ele é casado. Ele não vai... É personagem, personagem. Tá certo. Você ficou Olha- me devendo presente. Hein? Pois é. Enfim, vamos ver se dá tempo ainda. Então. Ó, tem Vamos o lá, Paulo Bruno. Marcelo mandou mensagem pelo WhatsApp, ele quer saber, doutor Marcos, por que que a labirintite é mais frequente no inverno e E como é? diminuir a frequência? Eu desconheço, perdão, mas eu desconheço esse fato, não teria a ver diretamente com processos infecciosos, embora a palavra labirintite confunde muito, ela não é uma infecção, né? É mais, o termo certo seria labirintopatia, né? Ou seja, é uma questão de distúrbio labiríntico, seria o termo. O que causa a né? labirintite? Tem várias causas, né? Esses distúrbios têm causas desde metabólicas, quer dizer, o diabético, o paciente com colesterol alto, né? O paciente hipertenso, tem mais, né? Seriam as causas. A principal causa é a causa emocional, causa cervical, ou seja, problemas de coluna cervical. Eu não sabia que a causa emocional era tão importante. É bastante importante como distúrbio. Tem uma amiga minha que teve uma labirintite horrorosa. Ela vomitava o dia inteiro. Aí teve um terapeuta que chegou lá e disse: desculpe, dona Maria Eugênia. Pegou a cabeça dela, Isso. segurou e sacudiu, mas sacudiu, mas Fez igual um sacudiu. tequileiro mexicano, Muito, né? porque ele dizia que você tinha que quebrar os cristais que estão dentro do ouvido interno para restabelecer o equilíbrio. Ela adorava aquele terapeuta. Na verdade, existe uma técnica, são manobras muito bem conhecidas para restabelecer o ajuste Isso dos... foi a tradução dela. Exatamente. Né? Sacudir violentamente, não. Mesmo Mas porque deve ter sido. não seria Eu uma já técnica fui- boa. Mas eu já realmente, fui- gente, uma tem- série de distúrbios labirínticos, alguns distúrbios labirínicos, se beneficiam dessas manobras. Mas é isso mesmo, tem uns cristalzinhos Existem, que grudam e que tem e que ser fazem quebradinhos de novo. os canais labirínticos, né, os 3 níveis de canais, horizontal, etc., que são ajustados por esse método. Não, assim, não conta pra ninguém, mas tem na internet, tem tutorial para fazer esse movimento. Eu já fiz com uma tia, não deu certo, assim, mas eu tentei, foi bem fácil. Você Fazer tem é que deitar fácil. numa posição, É aí faz ela Saber se virar, funciona que é outra. aí tem que virar para lá. Eu Mas não adoro, deu a certo. internet Aí é o máximo. terminou, eu tenso assim. E aí, passou porque ela sentia quando levantava. Ela levantou. Não, tudo igual. Pô, uma frustração danada.
Olha aí, Dalva Regina, amidalite frequente, é preciso operar? Certamente. É uma das indicações, são 3 indicações básicas de cirurgia de amígdala, né, de garganta, que é a crise repetida, amígdala muito grande, chegando a obstruir a respiração, ou acúmulo na amígdala de restos de alimentos, nos buraquinhos, nas criptas da amígdala. A pessoa fica com mau hálito. Mas hoje em dia não se faz mais como se fazia na minha época, que tirava a amígdala assim de todo mundo. Bem né? menos. Eu sou obrigado a defender a época, porque nós vínhamos numa época em que as pessoas, na geração antes dos antibióticos, morriam de amidalite. Era uma causa de óbito de crianças bastante Sim, mas eu grande. nasci depois da guerra Mas e a minha geração nós somos inteira filhos fez. de pais cujos irmãos e primos morreram de amidalite. Então havia um deve certo ser terror. isso. E os antibióticos naquela época não eram tão eficazes como hoje. Isso melhorou muito, reduziu certamente a verdade. indicação. Tá bom, Ó, ok. você está falando de antibiótico, tem pergunta do Paulo, ele quer saber o que fazer quando o antibiótico deixa de fazer efeito para tratar a sinusite. Como toda situação, provavelmente se isso for bem estudado, tomografias, exames de imagem, as pessoas, quando é que se opera uma sinusite? Quando nada resolve. Existem tratamentos cirúrgicos que são exatamente abrir aquelas passagens do nariz para os seios, para que eles voltem a ventilar e drenar bem. Então, existem casos cirurgia cirúrgicos. feita pelas narinas? Pela narina. Hoje em dia, tudo feito pela narina. Antigamente, haviam aberturas mais amplas. Hoje em dia, tudo feito por cirurgias endoscópicas bastante interessantes que, de certa forma, resolvem aí 80%, 90% dos casos, são muito bem resolvidos por procedimento cirúrgico. E nunca mais volta? Pode voltar, mas de uma forma muito mais bem resolvida. A drenagem fica mais ampla e para de obstruir tanto. Né? É verdade que cigarro, o hábito de fumar, causa sinusite ou aumenta o risco? Cigarro é uma droga, em todos os sentidos. Né? Ele contamina, ele desfavorece esse cuidado do muco e dos cílios, ele realmente prejudica, congestiona e favorece todas as infecções e degenerações, tumores do sistema respiratório como um todo. Né? Tudo. Tem mensagem também do Antônio Celestino. Gostaria de tirar uma dúvida com o doutor. Eu adoro que só tem consulta. Não, aquele negócio, virou consulta médica, eu sabia. Como funciona a vitamina C na prevenção da gripe ou resfriado? Mitos e verdades sobre ela. Eu sou adepto da ideia de que isso é um mito. Isso não se comprovou como uma prevenção. Não há detecção precisa de... Se não há uma deficiência, não há o que repor. Nós estamos jogando vitaminas e muitas coisas no lixo, na urina, sem necessidade, por uma ideia não comprovada. Aliás, é uma mania americana, né? Os americanos têm essa mania de comprar. É uma ideia de proteção, vamos proteger, né? Então as pessoas acabam entrando nessa pseudomedicina, né? Aquela coisa que funciona com 20% das pessoas não pode ser aplicada a 100%. Eu usei isso e melhorou. Eu parei de tomar leite e melhorei da alergia. Sei, você fez algum teste para ver se tem intolerância, alguma coisa? Não, eu parei e melhorei. Então todo mundo vai parar de tomar leite? Não, por favor, existem pessoas sobre isso que não tem nenhuma influência. Né? Não, mas você pode fazer atitudes individuais. Isso, quer dizer, exatamente. Tomou leite, ficou com muco, não toma mais leite. Não gostou, observa, faz um teste bem É. feito sobre si mesmo, né? Sem dúvida. Isso é mais ou menos conheça-te a si mesmo. Não... Exatamente, isso é a primeira medida em tudo. É. Né? Mais alguma? Não. Enfim, Afonso, para terminar, você gostaria de falar mais alguma coisa da coparentalidade? Eu posso falar da coparentalidade? Não, com o microfone. Eu posso falar da coparentalidade, mas tem um registro histórico, Tá. se você permitir. Com certeza. O Chico Feitosa, que encerrava aqui a programação como Chico Fim de Noite, Isso. é meu primo e eu relembrei agora com o falecimento do João Gilberto, Que legal, ele coparticipou que do legal. primeiro dia da chamada Bossa Nova. Mas o que eu quero dizer é que foi um prazer muito grande. Esse é um assunto palpitante, um assunto novo, É verdade. e que hoje até o próprio advogado de família tem que se reinventar e tem que ser advogado das famílias, que as mutações familiares, as modificações familiares têm sido extremamente intensas. Há mais ou menos 2 meses eu dei uma palestra para o mundo homoafetivo, só falando sobre pensão alimentar, união estável, casamento, e é uma realidade. Nós não podemos fugir da realidade. O mundo mudou. Ok, Bruno. Tem mais uma Tem uma pergunta aí para a Letícia. É da Salete, ela quer saber se seu livro já está nas livrarias do país. Pois é, já não falou isso. Então, o lançamento foi ontem, está começando, vai estar em todas as livrarias do país. Melhores casas né? do ramo. Nas melhores casas do ramo. Vai sim, mas como começou Não tem ontem... streaming ainda. Como foi o lançamento ontem, então está num processo ainda de distribuição nas livrarias. Mas sim,
até normalizar daqui para frente. O objetivo é que esteja em todas as livrarias do país. Tem e-book? Não, por enquanto, né? Mas é uma ideia, É uma ideia, tudo muito rápido, na verdade. Foi muito rápido, né? Assim, então, eu fechei o contrato com a editora uma semana antes do meu aniversário. Tem 2 semanas e o lançamento já foi ontem. Então, tá tudo ainda muito no embalo da emoção. Mas, assim, vai até o final do mês, já começa a ser distribuído para todas as livrarias e, enfim. Se Posso não tiver, vocês... Vai ter, né? Com certeza. Posso acabar de explorar o septuagenário aqui? Oba! Antes que você faça 70 e diga, não posso mais nada, não quero mais fazer nada, aposentar. Não tenho mais idade. Faz aí uma musiquinha pra gente terminar, então. Vou cantar uma parceria minha com o Wilson das Neves. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for ao Pará, passando na Nigéria, Gola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Uma seda de Nova Delhi e um perfume lá de Paris. Se eu esquecer, compro no free shop, eu só quero te ver feliz. Brincadeira, se parecer, ledo engano vão cometer. Sou capaz de virar fogueira e o frio dela aquecer. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for ao Pará, passando na Nigéria, Gola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. O kimono vem do Japão, uma renda do Ceará e o lanche lá do avião, pras crianças eu vou levar. E do céu do nosso sertão, 1000 estrelas vou recolher, e de luz farei um buquê, que é pra te oferecer. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for ao Pará, passando na Nigéria, Gola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, que seja uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Um bom vinho de Portugal e de Cuba, o meu prazer, que eu trarei pra poder fumar, te contando histórias do Tchê. Um tambor lá do Maranhão, da Bahia, o Ilê, aê, e também mais essa canção que dedico a você. É só ela saber que eu já vou viajar, que ela me pede, traz um presente pra mim. Pato no Tucupi, se for ao Pará, passando na Nigéria, Gola de Marfim. Me traz uma lembrança de qualquer lugar, uma rosa pro nosso jardim. E eu que vivo a vida só pra lhe agradar, atendo o seu pedido, tintim por tintim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 Muito bom. É uma gracinha. É lindo.